Olá, pessoal. Vamos começar então nosso webinar sobre lesão medular na disciplina de práticas corporais para grupos especiais. Bom, começamos então falando um pouco sobre os elementos relacionados à medula espinhal, para entender como funciona. E existe no final do canal medular o que nós chamamos de cone medular, de onde parte a cauda equina. Agora vamos ver aqui, nesse retângulo aqui no meio da coluna, um corte transversal da coluna vertebral. Aqui nós vamos ver o disco, a vértebra, e aqui, pequenininho, a medula, né? Eu vou aumentar esse quadradinho que mostra a medula, aqui, para nós entendermos apenas duas coisas. A medula, ela controla os nervos que têm uma função motora, que são esses aqui, e tem também os nervos que controlam a função sensorial ou a função sensitiva. Então, o controle motor e o controle sensitivo parte do cérebro, que envia o comando por meio da medula, e essa medula vai distribuir aí esses comandos, esses impulsos, por meio desses nervos. Então, esse é o funcionamento natural de uma medula que funciona de forma saudável. Agora eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que vai demonstrar como isso funciona na prática. Então vamos lá. Essa aí é a coluna vertebral, o canal vertebral que vai receber a medula espinhal que parte em prolongamento do cérebro. Aí nós vamos aproximar o cone medular, né, e os forames intervertebrais vão passar os nervos raquidianos aí da parte inferior. Então, o nervo femoral e o nervo ciático, que vão desenhar aí um trajeto em direção aos membros inferiores do corpo. Veja que os nervos passam entre os forames da coluna, dos discos, e vai inervar os músculos dos membros inferiores. Agora, na coluna cervical, na altura do pescoço, nós vemos aí a inervação esquemática do membro superior, né, de toda a parte superior do corpo, descendo para os ombros, né, entre a parte torácica e a parte cervical. Em seguida, nós vamos ver aí a inervação do tórax, que vai complementar a parte superior e também a do abdômen, vendo aí que tem todos os elementos que envolvem a mediação do cérebro com a medula espinhal. Essa visão anterior, em 3D, é mais fácil de visualizar, agora posterior. Muito bem. Agora a gente vai ver o que acontece quando não é saudável, ou seja, quando acontece uma lesão medular. Né? O que é uma lesão medular, na verdade? É uma alteração, um ferimento, que vai trazer consequências, principalmente no lado sensitivo e no lado motor do corpo. Isso porque tem uma repercussão muito grande, por alguma razão que compromete a ação dos nervos e o comando cerebral. Então, quais são as causas? Como é que isso acontece? Existem razões que são classificadas como não violentas e outras que são classificadas como violentas. Dentre as não violentas, geralmente são aquilo que que acontece em razão de alguma patologia, por exemplo, infecções, inflamações, alguns tumores, hemorragias, isquemias, etc. As violentas não, elas são decorrentes de traumas, como por exemplo tiros, né, de arma de fogo, acidentes automobilísticos e entre carro e moto, e principalmente moto,
quedas de alturas e traumas desportivos. Também tem uma incidência muito forte no mergulho, aí eu já falei também para vocês a armas de fogo. Toda a parte que fala sobre os números, né, a caracterização das causas de lesão medular, vocês vão ter de uma maneira à parte e não no vídeo. Muito bem, o que se observa então na lesão medular? Quando se vai avaliar, observa-se o nível da lesão. O que quer dizer? Em que altura da coluna vertebral aconteceu essa lesão? Para se dizer se é uma lesão alta, que é mais perto da cervical e na cervical, ou uma lesão baixa, que aí envolve a parte torácica do corpo, né, a lombar, etc. Além do nível de lesão, nós observamos também o tamanho dessa lesão. Se ela é completa, ou seja, se houve interrupção desse comando cerebral por total, ou se ela é incompleta. Isso quer dizer, teve sim uma interrupção, mas ainda alguns comandos alcançam os membros inferiores, por exemplo. Além do nível de lesão e da extensão, tem o nível neurológico do indivíduo, que é a meta mínima de funcionalidade, quando se descobre em que altura foi e qual foi o tamanho dessa lesão, é necessário determinar, pelo menos prever neurologicamente, aquilo que ele consegue fazer dentro das novas limitações que a lesão medular impôs. Muito bem, como é que se faz isso então? Como é que nós determinamos aí o nível de lesão medular, por exemplo? Existe, como vocês viram no início, a caracterização de cada vértebra. É como se elas tivessem um nome, né? Então, as cervicais de C1 a C7, e aí a gente já pode dizer, por exemplo, se alguém tem uma lesão em uma dessas vértebras, ela é caracterizada, a lesão foi entre as vértebras tal e tal, ou em cima da vértebra tal. Assim funciona também para as torácicas, para as lombares e as sacrais, que são mais raras, mas isso pode acontecer também. Depois do nível de lesão, vejam bem, para vocês entenderem melhor, observem que a zona demarcada pelas cores correspondem à altura da lesão na coluna vertebral. Por exemplo, quando alguém tem uma lesão em torno da C4, C3, vai haver um comprometimento não somente de todos os membros ou órgãos que funcionam aqui do pescoço para baixo, mas também vai comprometer a respiração, porque os nervos que irrigam, que passam na altura dessa vértebra, eles têm uma relação muito forte com o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Já na altura da T6, por exemplo, na torácica, além de comprometer essa parte que está pintada de verde, vai comprometer aí a regulação térmica, a pressão arterial, etc. E assim sucessivamente. Então vejam que cada parte do corpo está mapeada com uma cor que corresponde à altura de uma vértebra. A extensão da lesão medular é para dizer se essa lesão ela foi completa ou incompleta, como nós já vimos. Quando se trata de uma lesão completa, não vai haver atividade motora voluntária, né? Depois eu vou explicar por que eu estou falando voluntária. Nem a sensibilidade do nível de lesão até o segmento sacral S4, S5, né? Alguns autores falam sobre esses níveis abaixo do nível da lesão que não funciona, mas ainda assim pode acontecer de ter uma zona que chama de zona de preservação parcial, porque isso pode ter flutuar, né? Pode ter aí uma sensibilidade parcial. A incompleta, há sim atividade motora voluntária, porém de forma parcial, assim como a sensibilidade também é parcial. Também até a altura do segmento sacral S4, S5. E
E aí tem algumas outras características que são interessantes de ressaltar na lesão medular. Por exemplo, que tanto as lesões altas como as baixas podem ser incompletas. Não quer dizer que uma lesão alta, que é mais grave porque tem uma maior área de comprometimento, ela pode ser incompleta, assim como uma baixa pode ser completa. Ou seja, o nível de comprometimento ou o nível de, se pode dizer, agravamento, vai depender não somente da altura, como também da extensão e aí também o nível neurológico aí de funcionalidade. Vejam bem, quando as lesões são caracterizadas em nível cervical, nós chamamos as pessoas que são comprometidas com esse tipo de lesão de tetraplégico. Existe outra denominação para pessoas que são tetraparético, né, que são indivíduos portadores de comprometimento leve dos membros superiores para baixo. Eles têm sim uma lesão na cervical, mas elas geralmente, quando a gente chama de tetraparético, ela não é completa, né? Então tem uma possibilidade de evoluir, uma possibilidade grande. Já os níveis de lesão torácicos ou lombares, nós chamamos de paraplégicos. Mas existe também uma denominação de paraparético, que é aí também os indivíduos que têm um comprometimento leve dos membros inferiores. Para vocês verem como não tem regra quando se diz que alguém é tetraplégico ou paraplégico, pode ter aí variar um pouco em função de como foi essa lesão. Quais são as complicações, né, além da parte motora e além da parte sensitiva? O indivíduo ele compromete a parte motora dele a partir do nível daquela lesão para baixo, assim como a sensitiva, dependendo aí da dimensão dessa lesão, né? Ou seja, completa ou incompleta. Mas tem algumas complicações que são interessantes a sinalizar. Primeira, a trombose venosa profunda, né, que a gente pode tratar ou com meias elásticas que pressionam as pernas, ou simplesmente mudando de posição para estimular a circulação, ou também com medicação, que pode ser injeções, mas também pode ser comprimidos. As úlceras de pressão, que são chamadas de escara, porque as pessoas que têm lesão medular, elas passam muito tempo numa mesma posição, perdem músculo por falta de exercício e aí a pressão do peso, da gravidade contra os ossos, né, a pele, e aí vão comprometer sim aí as escaras. Então, qual é uma forma simples de evitar isso? É fazendo com que a pessoa mude de posição, ainda que esteja na cadeira ou na cama durante a noite, ela precisa ser acordada para mudar de posição, porque isso pode ser um problema bem grave. Existe também a capacidade de controlar a urina, que é completamente modificada, apesar de ter vários tipos de bexiga e de comportamento de bexiga, que eu não vou entrar aqui nos detalhes. É interessante que se saiba que é bem possível que uma pessoa que tem lesão medular precise fazer um sistema de sondagem ou cateterismo, passar um catéter para poder fazer, expelir a urina. Nos homens é mais simples, eles deixam com uma certa frequência uma bolsa permanente que eles retiram e colocam, né, com maior facilidade. As mulheres não, por causa da anatomia, né? Mas é algo que precisa ser feito. A espasticidade, que eu vou falar longamente daqui a pouco, mas se trata, ela é tratada com, pode ser com alongamentos, mas em casos mais graves até medicação ou cirurgias. E também tem uma dor que a pessoa sente, né? Que na verdade não é uma dor que ela sente no membro inferior ou superior, mas é lá no local da medula onde houve a lesão. Vamos ver aqui
a explicação dessa fisiologia dessas primeiras complicações. As principais complicações são a trombose venosa profunda, em que há uma trombose das veias da perna e que se dá principalmente por conta do imobilismo prolongado depois de uma lesão medular. Uma outra complicação frequente são as úlceras de pressão, também conhecidas como escaras, que aparecem nas áreas de contato com o leito, com a cama, ou com a cadeira de rodas, ou qualquer outro lugar em que o paciente fica deitado por muito tempo. Outra complicação é a perda da capacidade de controlar a urina. O paciente, muito frequentemente, ele não consegue sentir a bexiga enchendo, não consegue esvaziar a bexiga de forma segura. Isso pode levar a algumas outras complicações, incluindo infecção urinária e até, eventualmente, insuficiência renal. É possível perder o rim por conta disso. Isso é um problema muito maior do que ter a lesão medular sem ter esse tipo de problema. Além de os músculos não mexerem voluntariamente, eles podem mexer de forma involuntária, eles têm uma contração por si só, ou que pode ser desencadeada por outros estímulos, como, por exemplo, um tênis apertado, alguma dor, qualquer coisa desse tipo. É a chamada espasticidade. Isso pode levar a alguns encurtamentos, a contraturas, e isso tem que ser prevenido, principalmente para que não haja uma fixação do paciente nessas contraturas, que vão acabar levando a dificuldades de posicionamento, tanto na cadeira, no leito, qualquer, ou mesmo, se houver uma recuperação da lesão medular, para a marcha posteriormente. Isso pode ser feito com medicação, via oral inicialmente, e, eventualmente, mais para frente, com algum tipo de bloqueio, alguma coisa assim. Mas o mais importante é que haja um alongamento inicial, que seja colocado os segmentos na posição correta, para que não haja esse tipo de alteração mais para frente. Outra complicação da lesão medular é a dor de origem central. Normalmente, uma dor, ela diz o que está acontecendo com a gente. Em quem tem uma lesão medular, isso não está muito claro. A pessoa pode ter uma sensação na perna de que está queimando, por exemplo, e nem por isso é verdade, não está queimando. É só uma sensação que nasce na própria região da medula em que há a lesão. O tratamento para isso é feito com medicações, principalmente, mas quanto mais cedo, melhor. É muito importante o paciente contar isso, que está acontecendo, para a gente saber e poder medicar inicialmente. O mais importante é a pessoa que tem a lesão medular assumir ativamente um controle do que está acontecendo abaixo do nível de lesão. Ele pensar naquilo, ele ver aquilo como uma coisa que ele tem que cuidar, sem contar com sentir as coisas, porque a sensação é uma coisa que, pelo menos naquele momento, ele já não pode contar por conta da própria lesão medular. Muito bem. É importante que a gente saiba o que acontece, porque quando nós vamos determinar as práticas corporais, nós precisamos, de fato, conhecer muito do que significa o que são as consequências da lesão medular. Porque, para a maioria das pessoas, a lesão medular é a impossibilidade de caminhar, mas existe uma série de fatores que acontecem que comprometem também outras áreas e até as escolhas das atividades. Então, a espasticidade é algo que eu gostaria de falar a respeito, porque tem causado uma grande confusão aí na interpretação, e principalmente das pessoas que não têm conhecimento ou não têm intimidade com o assunto de lesão medular. A espasticidade ela é caracterizada por uma alteração que é anormal, tá, nas unidades motoras, porque faz com que a pessoa tenha contrações involuntárias dos membros lesionados, como se ela estivesse movendo, mas de uma velocidade inabitual e involuntária, ou seja, ela não percebe, ela não tem controle sobre aquele movimento. Existe uma tonicidade muito forte, às vezes tem uma velocidade, a pessoa fica como se estivesse tremendo. Então, isso daí acontece com pessoas que têm lesão. Esse tipo de comportamento a gente chama de paralisia espásticas ou espasticidade. Isso daí acontece quando a pessoa tem um nível de lesão que vai da cervical até a T11, né? E
A paralisia flácida é da T12 para baixo, ou seja, não tem contração involuntária. Existe uma escala, isso daí não precisa vocês aprenderem, mas vocês precisam saber que existe, que vai graduar o comprometimento, o nível dessa espasticidade, que é a escala de Ashworth. Então, ele divide em graus em função do comportamento do tipo de contração. Outro detalhe que é importantíssimo para as pessoas que trabalham com práticas corporais relacionadas à lesão medular é ficar atento à hipotensão autonômica. Isso daqui ocorre porque uma pessoa que tem lesão medular passa muito tempo ou deitada ou sentada, então não existe a ação forte da gravidade para o retorno venoso. Então existe uma vasodilatação que faz com que abaixo daquele nível, né, de lesão que acontece, o sangue ele tem uma facilidade de ir para os membros inferiores. Então, quando a gente fica em pé e tem um movimento brusco, coloca, né, porque tem, por exemplo, essas pranchas, inclusive para melhorar aí as condições, né, das úlceras ou até da espasticidade. Quando isso acontece, existe uma queda brusca dessa pressão arterial, né, das duas, da sistólica e da diastólica, que pode causar tontura, a pessoa escurece a vista, né, tem aquele barulho, um zumbido no ouvido e pode desmaiar também. Então, isso daí nós chamamos de hipotensão autonômica e ocorre por causa dessa mudança de posição brusca. Então, como é que se avalia isso? Quais são os instrumentos avaliativos da lesão medular, né? Eu vou apresentar para vocês, mas a pessoa, o profissional que faz isso é o médico, eventualmente os fisioterapeutas em algumas funcionalidades, por exemplo, mas a questão é que vocês entendam como é feito, né? Como é que pode chegar, inclusive, para qualquer profissional, um diagnóstico médico com todas essas informações. É interessante que vocês saibam, tanto na saúde quanto na educação, o que isso quer dizer. Primeiro, a gente fala do CIF, né, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, né, que tem o objetivo, o que é isso? Vai proporcionar uma linguagem que todo mundo entenda, pelo menos dentro da área da saúde, que vai descrever a saúde, né, o estado de saúde daquela pessoa que foi acometida por lesão medular. Antigamente tinha-se uma ideia de que isso daí ia mensurar as consequências dessa lesão, mas eles quiseram modificar um pouco a origem desse sentido para conseguir descrever aí qual é o estado de saúde da pessoa, né? Em termos funcionais, obviamente, o que é que ela consegue fazer, o que é que ela não consegue fazer. E aí ele divide-se em duas partes, né? Funcionalidade e incapacidade, e aí os fatores contextuais. Ou seja, é interessante porque ele não vai somente ver a parte da funcionalidade no sentido fisiológico ou anatômico, né? Mas ele também vai considerar os fatores que são pessoais e ambientais. Então, os termos que eles utilizam para isso são os termos de positivos e negativos, mas ele também, aqui eu vou falar de uma maneira mais abrangente, ele fala do que se domina, né, dentro daquele movimento, dentro daquela função. Se ele consegue dominar e o que é que influencia ou qual é a categoria que atrapalha esse domínio que ele deveria ter daquela função. Vejo de uma maneira bem resumida, ele marca aqui a parte 1, funcionalidade e incapacidade e os fatores contextuais, e aqui eles colocam os componentes que eles observam, né? Só para vocês terem uma ideia
eles dimensionam as barreiras ou então as influências externas que eles têm ou não, inclusive os estímulos, né, em relação à participação, etc. Além disso, obviamente, existe o CID-10, né, que é a classificação internacional da doença. Eu não marquei aqui qual é o CID. De fato, o CID-10 é porque é a 10ª edição, mas o CID da doença da lesão medular, porque como existem vários níveis de comprometimento, elas recebem uma letra e um número diferente para cada uma delas. Mas o objetivo é o mesmo, vai dar um diagnóstico, vai classificar a doença, e é interessante que vocês saibam que o CID, ele junto com o CIF, eles atuam de maneira complementar, já que é uma doença que compromete vários setores do corpo. Além disso, né, existe esse sistema de classificação, eu vou mostrar por área corporal, tá? Esse sistema ASIA nada mais é que a classificação da lesão medular, né? E ele tem uma codificação de direita e esquerda de todas as vértebras em relação à parte sensitiva, e a mesma coisa acontece para a parte motora. Eles geram um score e também dizem aqui embaixo qual é o nível sensitivo motor de cada hemicorpo, assim como se ele vai dizer se é uma lesão que é completa ou incompleta, etc. Vou colocar aqui uma versão em português, mas eu vou deixar o original para vocês. Isso aqui na parte, né, da sensibilidade e aqui na parte motora. Muito bem. E aí a gente vai ver algumas terminologias, né? Porque vocês podem encontrar em leituras a palavra paresia. Paresia, que nada mais é o que uma paralisia incompleta, né? Ou seja, somente uma diminuição desse movimento, né? Em uma ou várias partes do corpo. Por que acontece isso? Né? Porque existem interrupções aí dos centros nervosos de maneira periférica e que isso acontece de maneira incompleta. Além disso, nós temos a parestesia. A parestesia nada mais é do que uma sensação que se manifesta como formigamento, é desagradável, pode ser uma queimação, às vezes uma coceira, que pode também acontecer. E uma plegia, aí a gente já viu um pouquinho, né, que a plegia é sinônimo de paralisia. E aí eu tenho uma série de denominações, para vocês entenderem qual é a diferença de uma para outra. Atentem na literatura em inglês, ao invés de tetraplegia, eles usam muito a quadriplegia, tá? E paraplegia, que é realmente o intuito da nossa aula de hoje. Então vamos lá ver um exemplo de paraplegia. Bonito e atlético, o paulista de 28 anos ficou conhecido na segunda edição do Big Brother Brasil em 2002. Fernando corria 15 km por dia, lutava boxe e jogava num time de futebol de artistas. A equipe chegou a ganhar um campeonato mundial na Rússia. A batida aconteceu nesta avenida da Zona Sul de São Paulo. Era madrugada de sábado, dia 4 de julho. Fernando sofreu uma fratura na 12ª vértebra. Fragmentos do osso, além do impacto violento da batida, lesionaram a medula. Foram 6 horas de cirurgia para aliviar a pressão na área e colocar 8 pinos de titânio nas vértebras vizinhas. Mas o trauma acabou paralisando a região abaixo da vértebra atingida. E agora nós vamos ver um exemplo de tetraplegia. Laís Souza tem 25 anos. Desde os 4, praticou ginástica olímpica. E na modalidade disputou 2 Olimpíadas, 2004 em Atenas e 2008 em Pequim. Em junho de 2013, Laís foi convidada pela Confederação Brasileira de Esportes de Neve a se tornar uma atleta do esqui aéreo, por já estar habituada a realizar manobras acrobáticas na ginástica. Ela
aceitou o desafio. Laís estava acompanhada pelo treinador Ryan Snow e pela também atleta brasileira Josi Santos. Os três iriam descer pela primeira vez, mas sem fazer qualquer tipo de manobra ou saltos, essa pista, chamada de Double Jack, que tem um dos maiores graus de dificuldades da estação de esqui. Ryan estava se afastando para observar o desempenho das meninas. Josi ficou para trás, porque seria a última a finalizar a descida. Foi então que, mesmo sem estar em alta velocidade, Laís Souza se chocou em uma das muitas árvores espalhadas pela pista. Laís sofreu um deslocamento completo da terceira vértebra da espinha cervical, comprimindo a medula. No primeiro momento, os médicos tentaram, mas não conseguiram realinhar a coluna da atleta sem uma intervenção cirúrgica. Assim, na noite da própria segunda, o procedimento teve que ser realizado para colocar, com o auxílio de placas e pinos, a vértebra no lugar correto. A região da medula atingida é responsável pelos movimentos dos braços e das pernas. Pior, por esta vértebra passam os nervos que comandam todo o sistema respiratório. Laís não está conseguindo respirar sem o auxílio de aparelhos. A incapacidade de respirar por conta própria é exatamente o que faz o problema dela potencialmente letal. Na quinta-feira, a Laís passou por mais 2 cirurgias. A primeira foi uma traqueostomia, que é uma pequena abertura na traqueia para levar ar aos pulmões. Em seguida, foi realizada uma gastrostomia, quando um orifício é criado na altura da barriga para que uma sonda possa levar a alimentação direto para o estômago. As 2 intervenções foram necessárias para evitar possíveis infecções. Acredito que vocês já ouviram falar dos 2 casos e eu vou tomá-los como exemplo para poder desenvolver um pouco mais a nossa aula, né? Então, primeiro detalhe, quando alguém tem uma lesão medular, existem fases comportamentais que foram estudadas pelos psicólogos e elas são bem recorrentes em todos os casos. E elas são 4 fases. A primeira delas é a fase que nós chamamos do choque. A segunda, da negação. A terceira, o reconhecimento. E o quarto, a adaptação. Vou citar para vocês, muito embora no documento escrito vocês tenham não somente as imagens, mas o texto, das características que existe na fase do choque. Um detalhe também que é interessante é que não necessariamente ocorra nessa ordem. Geralmente sim, mas pode ser que não, porque aí vai depender da história de cada um e também da personalidade. Então vamos ver aqui a fase de choque para os 2 casos. À noite meu pai me ligou e falou, vai ter um jogo de futebol, vamos jogar? Falei, vamos. Fui pra lá, joguei, aguentei jogar um tempo, aí saí, fiquei lá no clube, com o pessoal, com os amigos, e voltando pra casa... Tinha bebido? Não tinha bebido. Tava com os amigos, voltando pra casa, era mais ou menos umas 2 da manhã, não me lembro o horário exatamente. Aí eu não sei. Acho que eu apaguei, dormi no volante. Você bateu sozinho numa árvore, sozinho. É isso? Eu não lembro. Assim. E quando você acordou, árvore, você já estava no hospital? Acordei no hospital. Acordei no hospital, as pessoas vinham com uma cara de assustado, né? Todo mundo, muito... Minha mãe... Eu não entendi o que estava acontecendo, né? Eu falei, por que tá todo mundo assim me olhando com esse desespero se não aconteceu nada? Porque eu não me machuquei por fora, não houve nada. E assim, aí quando eu fui me dando conta que eu estava dando comando para as pernas, ela não estava respondendo... Você percebeu isso por conta própria? Por conta própria. Fui meio que sentindo, falei, pô, alguma coisa estranha no meu corpo, eu estou dando comando aqui, não está acontecendo. Só que também não é uma coisa imediata, não é assim, agora estou paraplégico, né? É uma coisa que você vai descobrindo. Por quê? Porque você tem a fé, você tem a esperança de que eu ainda tenho. Tava sol, sim. Não tava muito frio, não. Tava tranquilo.
tava feliz, eu tinha tomado um cafezão, assim, bem americano, sabe? Eu e a Josi. Eu tinha tomado um café bom, porque a gente ia andar muito na montanha. E aí, sei lá, a gente saiu, a Josi nem colocou capacete nesse dia, porque a gente só ia esquiar mesmo. E aí eu coloquei o capacete e tal, porque, sei lá, tinha talvez medo, né? A única lembrança que eu tenho é que eu tava descendo rápido, demais, e aí normalmente a gente vai meio de lateral, né, pra frear. E eu avisei a Josi, eu falei, Jô, venha de lado, né, vem de lado que tá rápido. E só, é o que eu tenho de lembrança. Aí, sei lá, acho que talvez eu tenha me sentido muito solta, não sei, muito, sabe, confiante, não sei. E aí aconteceu, o que tinha acontecido? Aí onde eu cheguei lá foi que o médico falou, mãe, se a sua filha não vir a óbito em 24 horas, ela nunca mais vai respirar sozinha e nem se alimentar. Só por respirador e se alimentar por sonda. Eu escutei, mas não ouvi. Eu conversei com ela e lá, você não tá movimentando o corpo, não sei o que, foi meio que eu que dei essa notícia, assim, sabe, pra ela. Tem algumas lembranças de quando minha mãe chegou, eu pedindo, eu falei, mãe, por favor, tenta colocar o celular na minha mão, tipo, pra eu mexer no celular, sabe? E aí ela colocou, e não fechava a mão, tipo, não mexia. Daí que foi caindo minha ficha, que eu fui entendendo o que estava acontecendo. Devagarzinho eu fui meio que digerindo o problema, mas aceitar é difícil. É bem difícil aceitar. Complicado. Então, a fase de choque é aquela fase em que eles ainda não entendem, eles estão confusos, a família também está assustada, então eles ainda têm aquela tendência, vai melhorar, com o tempo vai melhorar, isso daí é a fase de choque. Então, esse tempo passa e aí vai chegando a fase da negação. Vou mostrar para vocês aqui. O princípio causou um desespero, chorei. Quando me falaram assim, você teve uma lesão completa, isso aí já me causou um impacto, né? Tive medo, muito medo. Pô, e agora? Será que eu não vou andar? Será que eu vou andar? Será que eu vou voltar a ter minha vida normal? Ficar matutando na cabeça, pô, por que eu tô aqui? Por que eu fui pegar o carro aquele dia? Por que eu fui sair de casa? Então... Vocês perguntam por que eu? No primeiro ano eu perguntei muito. Tipo, por que eu? Porque tipo, não sobrou nada. Por que foi o corpo inteiro, nem um dedinho. Umas coisas assim eu ficava me perguntando. Eu pensava muito, tipo, dá vontade de voltar lá, sabe? No lugar que eu tava, na hora, sabe? Tipo, sei lá, vai ter um portal, alguma coisa que eu possa fazer ou mudar. Eu chorei demais, acho, por isso. Então, a negação é quando começa, de fato, uma espécie de revolta, porque eles estão começando a lidar com aquelas dificuldades que parecem ser permanentes. Isso daí, em alguns casos, nós vemos uma espécie de agressividade com as pessoas que são mais próximas, e também existe uma falta de informação do geral das pessoas ou das famílias que não entende o que está se passando, e as pessoas ficam querendo reverter ou dar informações que não são verdadeiras para dar força, ou para, enfim, recriar esperanças. E, na verdade, elas muitas vezes se utilizam de informações que não são verdadeiras, o que causa uma revolta muito grande na pessoa que tem lesão medular. Passada a fase da negação, existe a fase do reconhecimento. Eu estou procurando viver o lado positivo, que acho que essa é a única forma, o único apego que eu tenho para sair dessa minha situação. Então eu procuro não pensar, eu procuro ver as coisas boas dentro das coisas ruins para tentar crescer com isso. A forma que os amigos, sabe, estão me dando força, a forma que a família...
Isso aí foi meu combustível para acordar e para continuar lutando. Eu acredito muito na minha recuperação, mas também eu vejo a realidade. Eu sei que pode acontecer de não voltar. As pessoas me veem, porque elas vão falar comigo. O que você acha que elas querem escutar? Não sei, sabia? Também não sei. É complicado você vender, às vezes, uma coisa que você não tá pensando, sabe? Porque você acha que você vai dar esperança, ajuda, pensando que as pessoas têm dó, sabe? Tem gente que tem dó, tem gente que não conhece, né? Tem gente que não conhece o que é lesão medular. Muita gente me procura, muito cadeirante. Mas a única coisa que eu fiz foi aceitar o que. Você encontrou uma resposta ou você aceitou? Não, eu aceitei. Eu aceitei. Acho que não tem resposta ainda. Não chora mais? Não. Eu penso que possa acontecer um milagre, ou que, sei lá, a medicina consiga alcançar assim, um nível, né, de pesquisas, sei lá, que dê para salvar, assim. Mas eu também tenho um pé na realidade, sabe? Exatamente isso. A fase de reconhecimento é o encontro com a realidade, é a fase que eles acordam, né? Que é importantíssimo nesse momento a família ter a mesma linguagem, a equipe que trata ter a mesma linguagem, ter um link com a realidade e se debruçar no tratamento que a equipe previu para cada caso. E por fim, tem a fase de adaptação. Vamos lá. Fernando saiu do hospital há 10 dias e agora está concentrado na reabilitação. Bora. São 3 sessões de fisioterapia por semana. Estamos trabalhando bastante o controle de tronco. Então, que são movimentos importantes para a independência funcional dele no dia a dia. Se transferir de um lado para o outro na cama, sentar e sair da cama e ir para a cadeira de rodas, ainda, por mais que os movimentos possam parecer simples, a adaptação novamente é um pouco complicada e ele já tem passado bem por esse período. Laís não controla os movimentos dos ombros para baixo. Alguns dos movimentos da Laís durante os treinos são feitos com a ajuda dos equipamentos e dos profissionais da clínica. É o que se chama de exercício passivo. Às vezes eu fecho o olho, eu tento fazer o máximo de força possível naquele exercício para mandar mensagem corpo-cérebro e cérebro-corpo para que ligue aí os fiozinhos, entendeu? Se tiver alguma coisinha que seja tipo na repetição que eu consiga. Agora essa é a rotina da Laís. Todos os dias ela vem aqui para a clínica para 2, 3, até 4 horas de exercícios e fisioterapia. São treinos que ela encara com a mesma dedicação dos tempos de ginástica. Verdade? Verdade. Não, bem verdade mesmo. Não perde. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai custar. Bom, então a fase da adaptação é aquela fase em que quem tem lesão medular se dedica à recuperação, à reabilitação, a retomar uma vida, a refazer os projetos de vida, independente se aquilo vai fazer com que eles voltem todas as funções, porque não é só a marcha que está comprometida, mas que eles voltem em todas as funções saudáveis, ou pelo menos uma parte dela. Obviamente que todos mantêm em algum lugar uma esperança na ciência, mas isso daí independe na hora que eles realmente estão se adaptando às novas limitações e se dedicam ao tratamento. Então, a gente tem que falar então da reabilitação física, né? Que a reabilitação física é uma estratégia que vai compor não somente aí um volume de exercícios, né, e atividades que vão recuperar a funcionalidade, mas vai trazer benefícios fisiológicos que todos têm, né? Com a produção, aumento de liberação de endorfinas, por exemplo,
a sensação de bem-estar e principalmente vai se deixar aí o link que eles vão criar com manter as estruturas, né, osteomioarticulares em bom estado, independente se eles vão ou não voltar a andar ou enfim. Eu coloquei aqui um exemplo de um treinamento, tá? Um microciclo, né, de uma semana da paraplegia, caso de paraplegia. E aí, ó, nós vemos musculação em 2 dias, tênis de mesa, canoagem, terapia funcional, vários dias, porque aqui é um caso de primeiro, né, os primeiros treinamentos, e condicionamento físico, que é a parte aeróbia, que é o manejo da cadeira, né, aprender a manusear, andar, subir e descer rampa, subir e descer degrau, andar de ré, fazer giro, enfim, todas as manobras necessárias para ter independência e autonomia, respeitando, obviamente, as suas limitações. Aqui eu sinalizo alguns tipos de cadeira, né? Cadeira de um paraplégico. Aqui nós vemos 3 tipos de cadeira para 3 tipos de tetraplégicos, né? Esse aqui ainda mexe com a mão, esse aqui já utiliza somente a boca, e esse utiliza os braços. A gente vê uma cadeira com pino e que ele consegue sim mexer braço, no entanto, é por isso que ele toca a cadeira. Aqui são algumas adaptações que são feitas no caso de tetraplégico para poder ter autonomia nas tarefas diárias, né, que seja para escrever ou utilizar teclado, um instrumento musical, uma adaptação de pintura. Né? Aqui são as atividades que são realmente quando uma pessoa que é acometida por lesão medular, é interessante que ela encontre um grupo que passe pelo mesmo que ela está passando, para ela se reencontrar, é fundamental. Então aqui no Hospital Sara, basquetebol, canoagem, novamente basquetebol, aí a assistência em esteira, atividades aquáticas. Essa aqui é uma rede de hospital que funciona no Brasil, que é uma das melhores do mundo, referência mundial. Existe aqui unidades em cada uma dessas cidades. Em Brasília tem duas unidades hospitalares. Eu vou mostrar aqui para vocês os benefícios das práticas corporais para reabilitação. Fernando, muitíssimo obrigado por ter vindo até aqui, querido. Você é bicampeão sul-americano de paracanoagem. Você está se sentindo bem com esse esporte? Como é que você descobriu a paracanoagem? Muito. Na verdade, foi assim, quando eu ainda estava no hospital de reabilitação, eles acabam... No Sara, lá em Brasília. Em Brasília. Eles acabam usando o esporte de uma forma lúdica, né? Porque você vai prazerosamente se reabilitando sem perceber e condicionando seu corpo. E ali eu fiz corrida na cadeira, eu jogava basquete, tênis de mesa. Eu sempre fui muito esportista, sempre gostei muito. E de repente, assim, eles têm uma canoa canadense que é bem larga, assim, é um negócio bem amador mesmo. Só que não sei, a hora que eu sentei ali, que eu vi que eu tava de igual para igual com o meu professor ali, com um treinador, né, que era quem estava me reabilitando. Eu olhei, eu vi aquela liberdade de estar em cima de um caiaque, na natureza, no Lago Paranoá, sei lá, eu acho, sempre falo que foi presente de Deus, né? Foi algum cutucãozinho que Deus me deu e falou assim, ó, meu filho, só é pra você. Que bom. Eu vou fazer uma pergunta de ignorante. Você sendo muito bom como na paracanoagem,
você teria a chance de disputar par e passo com... Olímpico. Com quem não tem um problema como o seu? Olha, eu já estou competindo com pessoas sem lesão, né? Inclusive eu fiz uma maratona agora, que foi a Travessia do Araguaia, são 34 quilômetros e competi, não tinha ninguém com lesão. E eu acabei ganhando. Isso deve ser gratificante. Nossa, porque de repente... Isso é fantástico. Que aí você se redescobrir o quanto você é capaz, né? Dentro das suas limitações, você vê que você consegue suprir a necessidade de alguma forma. E deve diminuir uma dor, que eu vou ter que perguntar. Não deve ser fácil. Não é fácil. Não é fácil, não deve ser fácil. Hoje deve estar melhor para você, para sua cabeça, mas não deve ser fácil. E você conseguiu tudo isso em muito pouco tempo. Força. Aí. Ela conseguiu converter uma lesão completa para uma lesão incompleta. Por exemplo, essa movimentação voluntária, essa contração voluntária de abdômen, de deltoide, de bíceps, eram coisas que ela não tinha. Hoje, não é possível ainda você não olha para ela e não vê o bíceps dela mexendo, o ombro dela mexendo. Mas a gente já consegue constatar isso com o exame. Então, isso daí foi um passo imenso. Alguma sensibilidade em alguns pontos das costas também foi constatada. Uma massagem hoje para ela já tem alguma sensação, entendeu? Isso é muito legal. Imagina você não sentir nada do corpo para baixo. Você não sente, você na cabeça. Disseram que ela nunca mais ia respirar sozinha? Nunca mais respirar e nem se alimentar, só por sonda. E contrariando tudo isso, né? Daí, ó, comendo de tudo, até pedra. Tô aqui. Laís respira e pode comer o que quiser. Bom, eu tenho agora uma série de exercícios para mostrar para vocês, mas por conta do tamanho do vídeo, eu vou enviar um link à parte para vocês verem a parte principal das práticas corporais, que são os tipos de exercícios. Eu gostaria de finalizar agradecendo a escuta, a participação também de vocês, mas eu gostaria também de fazer um apelo a vocês, assim, as pessoas que têm lesão medular são pessoas que têm capacidades imensas e que precisam ser respeitadas, vistas não como heróis nem coitados, mas como pessoas que tiveram as suas limitações, assim como existem muitos andantes que têm inúmeras limitações e que não são visíveis. No caso da lesão medular, elas são visíveis. Por isso que as pessoas têm essa conotação que incomoda, né, de dó ou pena. É necessário, sim, perguntar se elas precisam de ajuda e qual é o tipo de ajuda. Não é necessário ajudar pessoas com lesão medular que conseguem fazer minimamente ou não, enfim, qualquer tipo de movimento ou de tarefa. Eu vou finalizar mostrando para vocês um exemplo de reabilitação que eu creio que vocês vão reconhecer. Obrigada pela participação.
esqueça o cuidado de andar exposto aos raios do mar. Não garanto meu lado normal, me envolver, etc e tal. Não esqueça o cuidado de andar exposto aos raios do mar. Não garanto meu lado normal, me envolver, etc e tal. Cuida bem do teu sonho, não te deixa levar pelo resto que sobra. O tempo tem volta e te cobra. O fim é uma forma de recomeçar. Não esquece o cuidado de andar exposto aos raios do mar. Não garanto meu lado normal, me envolve, etc e tal. Não esquece o cuidado de andar exposto aos raios do mar. Não garanto meu lado normal, me envolve, etc e tal. Cuida bem do teu sonho, não te deixa levar pelo resto que sobra. O tempo tem volta e te cobra. O fim é uma forma de recomeçar. Não esquece o cuidado de andar exposto aos raios do mar. Não garanto meu lado normal, me envolve, etc e tal. Não esqueça o cuidado de andar exposto aos raios do mar. Não garanto meu lado normal, me envolve, etc e tal. Bate a porta da rua,